uma palavra aqui que ela é fundamental. A Bíblia ela não diz assim, todos viverão pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E quem é o justo? Quem é o justo? O justo é aquele que pratica a justiça, né? O justo é aquela pessoa que é íntegra, aquele que é íntegro em seu coração e anda em aliança com Deus, prevalecerá. Na verdade, esse versículo em Abacuque 2:4, eis o soberbo, ele está falando do soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Quer dizer, ele está falando aqui de dois tipos de pessoas, né? Ele está falando daquela pessoa soberba, né? A pessoa soberba, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Significa que ele está dizendo que o soberbo ele não consegue viver pela fé. E hoje eu estava meditando nisso, que eu já li esse versículo essa semana várias vezes, já meditei, já preguei. Aí eu estava falando assim, claro, cara, ele fala aqui do justo, né? Primeiro, eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Ele está falando da pessoa soberba. E quando eu comecei hoje de manhã a meditar nesse versículo a respeito do soberbo, eu lembrei que em Provérbios diz que a arrogância precede a queda. Quer dizer, a pessoa soberba, a pessoa arrogante, ela vai viver da sua própria capacidade, da capacidade humana, do seu intelecto humano, do seu racionalismo humano. Ela nunca vai conseguir viver pela fé. O soberbo nunca vai conseguir viver pela fé. Mas o justo, aquele que pratica a justiça, aquele que é o caminho, que vive no caminho certo, ele sim vai conseguir viver pela fé. Aquele que é íntegro em seu coração e anda em aliança com Deus, prevalecerá sobre toda situação, pois a sua fé fará avançar e não desistirá de acreditar e esperar no amanhã. Então, lá, eu quero também citar para vocês que tem um versículo em Isaías que também se encaixa no que Abacuque está falando aqui, no que o profeta Abacuque está falando aqui. Isaías, ele fala assim, lá em Isaías 40:31, é um versículo bem conhecido, eu gosto muito desse versículo, diz assim, mas os que esperam no Senhor, olha só, o justo que vive pela fé, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 40:31. Aqui ele já está falando de quê? Daqueles que esperam no Senhor, que é o justo, é aquele que vive pela fé, pois o justo viverá pela fé. Então, a pessoa que vive pela fé, ela espera, ela renova a sua força no Senhor, ela espera no Senhor, ela renova a sua força no Senhor, ela sobe com as asas como águia, ou seja, ela vai estar sobre a situação, ela estará voando sobre o problema, sobre a situação, né? O problema não vai sufocar ela, o problema não vai derrubar ela, o problema não vai trazer desespero a ela, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com as asas como águia, correrão, pode estar até correndo, mas não se cansarão, caminharão, pode estar caminhando já há bastante tempo nessa situação que você está vivendo, mas não se fatigarão. Então é muito interessante que eu quero linkar outros versículos da Bíblia sobre esse versículo de Abacuque 2:4, que fala que o justo viverá pela fé. Então, a gente vai ver também 3 versículos no Novo Testamento. Eu só estou falando do Velho. Agora a gente vai ver 3 versículos no Novo Testamento que se refere ao justo viverá pela fé. Primeiro está em Romanos 1:17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio e ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, esse texto, ele também está falando de quê? De quem persevera, de quem venceu através da fé.
para viver a promessa. Esse versículo também diz que a bênção de Abraão é para todos nós, aqueles que pela fé são templo do Espírito Santo de Deus. Esse versículo, essa passagem aqui em Romanos 1, no capítulo 17, Paulo fala justamente sobre isso. Ele fala ele cita o exemplo como Abraão, que venceu pela fé, venceu o tempo, venceu a espera, e ele, por ter vencido, não pela sua própria capacidade humana, por isso que lá em Abacuque ele diz que o soberbo, ele não vai vencer pela fé, o soberbo ele não vence pela fé, quem vence pela fé é o justo, aquele que é reto de coração. Então o soberbo não vence, mas Abraão, como foi um homem que perseverou, que esperou para viver a promessa, que teve força para viver, né? Ele caminhou anos e anos, ele teve uma caminhada longa de espera para ele viver a promessa dele, mas ele perseverou. Por isso que também aqui em Romanos, esse versículo termina dizendo que o justo viverá pela fé. Porque o evangelho ele é revelado através da fé. A palavra de Deus é revelada através da fé. Quando nós lemos a Bíblia, nós lemos histórias de homens que viveram há muitos anos atrás, né? Aí a gente vê também histórias e histórias de homens que viveram e superaram as coisas através da fé. Mas se eu também for parar para escrever, para falar sobre os meus testemunhos, as coisas que eu venci na minha vida, eu também venci pela fé. E deixa eu falar uma coisa para você, você também pode vencer pela fé. Mas a fé em quem? A fé em Cristo Jesus. Existem vários tipos de fé. Existem pessoas que se apegam a coisas, a objetos, a pessoas, a rituais, né? Mas essa fé que a Bíblia fala aqui é a fé no Filho de Deus, é a fé em Jesus Cristo. A fé pertence e cabe ao homem ao se achegar a Deus, ao se colocar debaixo da sua graça e se habilitar para tomar posse da sua salvação e as suas bênçãos. Lá em Hebreus 11:6 diz o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, ok? Então vamos lá para Gálatas agora. Gálatas capítulo 3, versículo 11 diz assim: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Nada pode justificar. A lei não justifica. O justo viverá pela fé que tem no Filho de Deus. A fé que tem no Filho de Deus. A fé que tem em Jesus Cristo, tá? Essa fé que nós temos em Jesus Cristo nos sustenta quando nós estamos cansados. Ela nos supre quando nós não estamos enxergando nada. Ela nos fortalece quando estamos enfraquecidos pela longa caminhada. Ela nos anima a avançar quando estamos abatidos diante de desgastes e das lutas. E nos liberta do grilhão do nosso racionalismo exagerado. Isso é fé. Fé no Filho de Deus. Fé em Cristo Jesus. A Bíblia tem outro versículo que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas eu tenho uma receita para a tua vida. Eu tenho uma receita de vitória para a tua vida. E essa receita se chama Jesus Cristo. Se chama fé em Jesus Cristo. Entrega. Faça a tua oração, ora, fala: Senhor, eu não aguento mais essa situação que eu estou vivendo. Senhor, me ajuda, me dá fé. Sabe por quê? Porque a fé é um dom que vem de Deus. Você só pode adquirir fé através de Deus. Ele é um dom e ele pode te entregar a fé. Amém? Lá em Hebreus 10, 35, 38 diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que
vem virá e não demorará. Aquele, você está esperando Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a vida. Não desanime, não desespere, não deixe a situação, não deixe o mundo te sufocar de tal forma que mate, que destrua a fé que você tem em Cristo Jesus. Não deixe, não pare de caminhar, continue caminhando, continue orando, continue jejuando, continue louvando, continue indo para a igreja. Amém? Continue. Sabe por que Deus não se agrada daquele que retrocede? No versículo 38 diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não agradarei dele. Sabe por que Deus não se agrada daquele que retrocede? Porque quem retrocede é porque perdeu a fé. Quem retrocede, quem desiste, quem para no meio do caminho. Nós estamos numa maratona. Não importa como você vai chegar, mas você vai chegar no final, na linha de chegada. Amém? Jesus Cristo em breve virá. Jesus Cristo em breve virá. Não desanima, não desanima. Por mais difícil que seja a situação, você não está sozinho. Você não está sozinho. Amém? Deus não se agrada de quem retrocede. Quando retrocedemos, provamos que não estamos andando por fé. Por isso, não agradamos a Deus. Retroceder não é a solução para nada. Apenas atrasa a obtenção da nossa promessa. Eu vou encerrar essa devocional daqui de hoje dizendo: a solução não é retroceder. Quando a gente retrocede, se a gente se posicionar de novo e voltar, amém. Mas se a gente não conseguir voltar, a gente não consegue viver, não vai conseguir viver as promessas de Deus. E quando a gente retrocede, a única coisa que vai acontecer é que você vai estar atrasando a bênção de Deus e a obra de Deus na sua vida. Amém? A gente vai estar continuando falando sobre fé. Amém? A gente vai falar mais outras coisas que nós não podemos viver não podemos viver da fé de ninguém. Então, semana que vem a gente está de volta e a gente continua, que a gente não pode viver da fé de ninguém. A fé não pode ser imposta, né? A fé é um dom de Deus, está lá em Efésios. A fé é um dom de Deus, conforme podemos ler em Efésios, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Que você receba esse dom de Deus hoje. Que você receba esse dom que é a fé em Cristo Jesus. Que você receba essa fé no seu coração hoje. Que você clame por essa fé. Que essa fé seja derramada na tua vida hoje. Para que você, como diz lá em Isaías 40, que você não se canse. Que você continue perseverante. Que você voe como águia. Que você caminhe, mas não se canse. Que você possa permanecer firme, caminhando, correndo, voando, adquirindo força para viver as promessas de Deus na sua vida. Porque aquele que virá não tardará. Permaneça firme. Tenha fé, continue caminhando, continue correndo, continue buscando ao Senhor, continue orando, continue jejuando, continue perseverando na palavra. Tenha fé. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Que essa palavra possa te libertar hoje de todo desânimo, de todo cansaço, de todo sofisma que o inimigo tem colocado na tua vida, tentando te convencer a parar, a desistir e a retroceder. Não retroceda, porque isso não agrada o coração de Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Nós estamos encerrando a nossa devocional. Mas você pode estar daqui a pouco assistindo no IGTV. Fique com Deus, o Senhor te abençoe. Eu sou a pastora Márcia e em breve estaremos de volta com mais uma devocional. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus.